Cansada do marido, a esposa falou: nem eu, e nem meus filhos, precisamos mais de você, mas o que aconteceu depois foi de partir o coração. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Vai ter comida nesta casa hoje ou não? Indagou o pai da família, alto e indignado. Querido, mas acabamos de jantar. Carla olhou para o marido surpresa enquanto ele se sentava em frente ao prato vazio, colher na mão, olhando para ela com expectativa. Ela tinha servido um jantar modesto para toda a família e estava determinada a não entender exatamente o que ele queria dela. As crianças já tinham comido há muito tempo e ido para seus quartos fazer suas próprias coisas. Então aquilo foi jantar? Renato perguntou zombeteiramente. Achei que deveria ter pelo menos um pouco de carne no jantar, pelo menos no jantar de um homem. Você pode se contentar com uma folha de repolho no café da manhã, almoço e jantar. Eu sou quem trabalha e traz dinheiro para a família e, pelo que parece, eu tinha o direito de contar com uma comida normal por esse dinheiro. Carla mordeu o lábio e percebeu tardiamente que a velha história estava começando novamente. A mesma velha história que se repetia sempre que o mês chegava ao fim. Cada vez seu marido abordava essa conversa de forma diferente da anterior, e era por isso que a mulher não percebeu imediatamente o que ele queria dizer. Suspirou pesadamente, não queria começar essa discussão inútil novamente, que só levaria a outra briga e nada mais. Ela já tinha ouvido todos os argumentos de Renato muitas vezes antes e já tinha respondido a eles com seus próprios argumentos, mas o casal nunca conseguiu chegar a um acordo. Carla tinha certeza disso. Nenhum dos dois havia proposto nada novo, o que significava que a continuação dessa conversa seria tão inútil quanto antes. No entanto, ela sabia que seu marido esperava por sua resposta e ficar calada não era uma opção. Ela já tinha tentado essa tática 2 ou 3 vezes antes e não tinha funcionado para ela. Renato, começou Carla suavemente, já discutimos isso muitas vezes, devemos começar de novo. Vale a pena, seu marido a interrompeu firmemente, vamos ter essa conversa até que as coisas mudem, ou para ser mais preciso, até você se ajeitar e arrumar um emprego. Não posso continuar carregando você e todos os outros nas minhas costas para sempre. Mas querido, como posso ir trabalhar? Eles não aceitam os mais novos na creche, não há vaga em lugar nenhum ainda. Não teremos dinheiro suficiente para uma babá, mesmo se eu conseguir um emprego em algum lugar. Mas os outros de alguma forma conseguem sem nenhuma babá. Outros têm avós, irmãs e irmãos, alguém mais, mas nós não temos ninguém. Sou órfã e seus pais não cuidam das crianças nem por meio-dia para que eu possa conseguir um trabalho de meio período. Não ponha isso de novo nos meus pais. Eles criaram os próprios filhos e não têm que cuidar dos seus. Carla congelou no lugar, até parou de lavar a louça que tinha começado a lavar durante essa conversa constrangedora. A palavra seus a machucou como se seu marido a tivesse golpeado. Ela não tinha certeza, no entanto, de que um golpe físico não teria sido menos doloroso. O que você quer dizer com os seus? Exclamou ela, são nossos filhos. Você os quis tanto quanto eu, não quis? Renato sorriu de maneira muito maldosa. Eu quis, mas não quis, ele disse, não combinamos que eu teria que carregar todos nas minhas costas. Achei que você ficaria de licença maternidade por um tempo e depois, como todas as pessoas normais, voltaria ao trabalho. E já que você é dona de casa agora, as crianças são sua responsabilidade e eu não tenho nada a ver com elas. Carla sentiu como se alguém estivesse apertando sua garganta com dedos fortes. Essas declarações eram algo novo, Renato nunca tinha feito tais declarações antes. Sim, ele reclamava que tinha que sustentar a família sozinho. Sim, ele lamentava que com seu salário, que, para ser franco, não era particularmente grande, sua esposa não pudesse proporcionar a ele o que ele achava que precisava. Mas ele nunca tinha dito que seus filhos não tinham nada a ver com ele. Renato, por outro lado,
como se lesse seus pensamentos e certamente percebendo bem seu estado, decidiu, ao que parece, finalmente acabar com sua esposa. E quanto aos mais novos, com os quais você tão ativamente cobre sua preguiça, ele disse, não tenho certeza se são meus. Trabalhei o dia todo enquanto você estava de licença maternidade, não dá para saber quem pode ter te visitado durante esse tempo, claro. Carla não pôde suportar mais tais acusações injustas. Engasgada com lágrimas, praticamente sem conseguir enxergar o caminho, ela saiu correndo da cozinha e, sem perceber como aconteceu, encontrou-se no quarto das crianças. Alexandre, de 10 anos, estava cuidando de seu irmão e irmã mais novos e olhou para ela surpreso. Mamãe, ele perguntou num tom incomumente sério para sua idade, o que aconteceu? Nada, filho, está tudo bem, Carla, tardiamente percebendo seu erro, tentou discretamente enxugar as lágrimas. O menino olhou atentamente, depois desviou o olhar para os mais novos e assentiu lentamente. Obviamente, ele decidiu que sua mãe não queria perturbar os pequenos, e por isso estava tentando fingir que tudo estava bem. Carla não se preocupou em dissuadi-lo, apenas saiu silenciosamente do quarto, fechando a porta atrás de si. Ela esperava que no dia seguinte Alexandre tivesse coisas mais importantes para fazer e não se lembrasse do incidente. A mulher não tinha ideia para onde ir com sua tristeza. Havia apenas 2 cômodos no apartamento, um quarto infantil e um quarto de adultos, e no segundo seu marido poderia aparecer a qualquer momento. Ela não queria vê-lo agora. Além disso, suspeitava que ele não desistiria tão facilmente de seu assunto favorito e continuaria a provocá-la com seus comentários. Só havia uma saída: deixar o apartamento, apesar da hora tardia. Claro, deixar as crianças virtualmente sozinhas não era a melhor solução. Por outro lado, naquele estado, ela obviamente não conseguiria interagir com elas normalmente, então, estando ou não dentro do apartamento, não fazia muita diferença. Os mais novos ficariam sob os cuidados de Alexandre de qualquer maneira, pelo menos Carla não tinha dúvidas de que ele os colocaria na cama corretamente e ele mesmo iria para a cama na hora certa. Seu filho, responsável além de seus anos, adorava brincar com seu irmão e irmã. Claro, a mulher tentava não deixar as crianças sozinhas por muito tempo, mas quando permitia que Alexandre cuidasse dos mais novos em sua presença, via que ele lidava com eles perfeitamente. Sim, ela definitivamente teve sorte de ter um filho e, naquele momento, essa era a única consolação que tinha. Ela vagou sem rumo pelas ruas, mal olhando ao redor, sem sequer notar a chuva que começara a cair, fina e incômoda. Todos os seus pensamentos estavam centrados em uma única questão: como ela tinha chegado àquela vida. Como seu amor juvenil havia terminado com seu marido abertamente acusando-a de infidelidade sem motivo. Carla se lembrou de como eles se conheceram, ela, uma jovem estudante de economia em uma das principais universidades do país, e ele, um jovem empresário promissor. Juntos, pareciam para os outros e para si mesmos um casal perfeito. Seu relacionamento era como um conto de fadas romântico: cortejos, presentes, restaurantes, enormes e belíssimos buquês de flores. Ambos esperavam um grande futuro e dificilmente alguém poderia imaginar a pobreza e a desgraça em que essas pessoas se encontravam agora. E essa queda começou talvez no exato momento em que Renato começou a insistir para que sua futura esposa deixasse o instituto. Por que você faria isso? Ele perguntava: minha renda é suficiente para 2 pessoas. Você ficará em casa, cozinhará, limpará, criará as crianças. A princípio, Carla se recusou terminantemente a ouvir sobre isso. Criada em um orfanato, ela tinha todas as chances de estar na base da vida, mas conseguiu milagrosamente entrar em uma sociedade decente e se agarrava a essa oportunidade com todas as forças. No entanto, no final, Renato conseguiu convencer a garota de que esse novo mundo brilhante não iria a lugar nenhum e, no início, tudo estava realmente bom. Carla, como Renato havia planejado, cuidava das tarefas domésticas enquanto ele tocava seus negócios.
Eles até tinham dinheiro suficiente de sobra. No entanto, por algum motivo, não conseguiam economizar. Sempre havia algumas coisas opcionais, mas agradáveis, que queriam comprar imediatamente e talvez nenhum deles pensasse então que qualquer poupança seria necessária. Se algo acontecer, meus pais nos ajudarão, Renato assegurava à sua jovem esposa quando ela timidamente iniciava uma conversa sobre esse assunto. Você sabe que eles não vivem na pobreza. Carla ainda não sabia se ele acreditava no que dizia na época ou se estava mentindo para ela, confiando que aquela situação crítica nunca aconteceria de qualquer maneira. Depois de um tempo, algo aconteceu com o negócio dele. Carla, sem entrar em detalhes, admitiu apenas que, ao longo do tempo, ele começou a gerar cada vez menos lucro até que finalmente colapsou completamente. E naquele momento, descobriu-se que os pais de Renato não estavam dispostos a fornecer qualquer ajuda à jovem família. Além de você, também temos filhos mais novos que ainda não se estabeleceram, e você já é um homem adulto e tem que resolver seus problemas sozinho, disse-lhe então o pai. Eles tiveram que vender o luxuoso apartamento grande onde viviam e se mudar para um pequeno apartamento de 2 cômodos na periferia da cidade. Surpreendentemente, quem mais ficou insatisfeito com esse arranjo foi o próprio Alexandre Ander. Parece que, tendo passado toda a sua vida no luxo, agora ele era forçado a arrastar uma existência bastante miserável. Carla reagiu a isso com uma calma filosófica. Claro, ela também havia se desabituado a uma vida pobre, mas uma vez que a viveu, e portanto estava mais preparada para várias dificuldades e sabia exatamente o que fazer nessas condições. Muito rapidamente, ela encontrou um emprego, trabalhando como vendedora em uma loja. O salário, claro, era modesto, mas ainda era melhor do que nada. Ela não via outras opções para si de qualquer forma. Renato escolheu um caminho completamente diferente para resolver os problemas. Ele entrou em um longo período de bebedeira. Carla não culpava seu marido por nada, tudo acontece na vida. Pelo contrário, como uma esposa decente, ela tentou inspirar calma e apoio, e no final seus esforços foram bem-sucedidos. Renato parou de beber e começou a desenvolver novas ideias de negócios que permitiriam à família voltar à sua antiga riqueza e prosperidade. No entanto, sempre havia algo errado com essas ideias. Mesmo se fosse possível acumular uma quantia inicial e iniciar um novo negócio, várias dificuldades surgiam rapidamente. E quanto mais tempo tudo isso durava, mais insuportável se tornava o caráter do homem. Eu não tenho dinheiro suficiente para implementar completamente meus projetos, ele disse a Carla francamente. Mas o que posso fazer, querido? Ela respondeu, já estou pegando todos os turnos extras que posso. Trabalho quase todos os dias da semana. Simplesmente não tenho onde arranjar tempo para ganhar ainda mais. Claro, se eu tivesse terminado a faculdade, seria muito mais fácil, mas do que adianta lamentar agora? Essa situação deve servir de lição para nós dois. Eu ainda preciso terminar meus estudos e encontrar um emprego normal. Além disso, como disse, serão necessárias economias, mas esses são, claro, planos para quando sairmos dessa situação. Como vamos sair dessa? Indignou-se o marido, você não está me ajudando em nada. Mas estou realmente fazendo tudo o que posso, Carla respondeu surpresa. Não, seu marido objetou com óbvia irritação na voz, não tudo. Há algumas coisas que você não fez, embora eu tenha explicado repetidamente o quanto é importante para mim e para você mesma. Querido, você parece esquecer que, embora eu não tenha recebido uma educação completa, ainda estudei economia por anos. O que você está sugerindo é uma loucura absoluta. Talvez você finalmente comece a confiar em mim em assuntos nos quais eu entendo algo? Você simplesmente não acredita em mim, Alexandre Ander respondeu em voz frustrada. Você acha que, como errei uma vez, agora vou repetir todos os erros o tempo todo e nada mais vai dar certo? Depois de tais declarações, Carla, claro,
imediatamente se apressava a convencer seu marido de que ele estava profundamente enganado e que ninguém acreditava nele tanto quanto ela. No final, essa conversa não resultava em nada, apenas para começar novamente no dia seguinte. No entanto, por mais que Alexandre tentasse, Carla não conseguia de jeito nenhum concordar com seu plano, e ele oferecia uma coisa muito simples: pegar um grande empréstimo em nome dela para colocar esse dinheiro no negócio. Nenhum banco queria emprestar dinheiro para ele, que estava falido e oficialmente desempregado, então ele não podia implementar sua ideia sem a ajuda de sua esposa. Carla o exortava a pensar em como exatamente iriam pagar esse empréstimo em caso de outra falha. Ela estava absolutamente certa de que esse não era o caminho para restaurar seu antigo status, mas sim para um poço ainda mais profundo, e felizmente ela não sucumbiu a nenhuma persuasão de seu marido. E então ela ficou grávida. Renato teve que abandonar todas as suas ideias de negócios e arrumar um emprego para poder sustentar sua família, que logo aumentaria ainda mais. Claro, ele não estava feliz com essa perspectiva, mas ambos os cônjuges ainda estavam confiantes de que essa situação era temporária. Carla não planejava ficar muito tempo de licença maternidade e pretendia voltar ao trabalho assim que colocasse o filho na creche. Mas mesmo esse plano não estava destinado a se concretizar. Não havia vagas em creches historicamente, e logo Carla percebeu que não havia nada para sonhar com uma creche. Era bom se a fila chegasse em 2 ou 3 anos. Então, ela descobriu que estava grávida novamente, exatamente quando Alexandre completou 3 anos. Ela já tinha dado à luz a 2 filhos. Foi quando Renato começou a falar silenciosamente sobre como seria bom ela voltar ao trabalho. Ela sabia disso, mas como isso seria possível com 3 filhos pequenos nos braços? Com o tempo, o marido tornou-se mais insistente, mas a situação não mudou, o que acabou resultando naquele feio conflito que ocorreu naquela fatídica noite. Era nisso que Carla estava pensando enquanto vagava sem rumo na escuridão da noite pelas ruas de um bairro que se tornará quase sua casa por tantos anos. Felizmente, embora estivesse na periferia da cidade, era considerado bastante próspero. Qualquer crime era extremamente raro aqui, então era bastante seguro se mover mesmo a uma hora tão tardia. No entanto, isso era a última coisa em que a mulher pensava. De repente, uma certa peculiaridade chamou sua atenção. Carla, imersa em seus tristes pensamentos e memórias, não entendeu imediatamente o que exatamente a alertou. Foi apenas que, em algum lugar de seu subconsciente, um sinal de neon parecia piscar, informando que algo estava errado no espaço ao redor dela. Emergindo de seus próprios pensamentos, a mulher olhou ao redor e rapidamente descobriu o motivo de sua vaga preocupação. Era uma garotinha, da mesma idade de Alexandre, em seu elegante vestido rosa. Ela estava sentada na calçada, em orgulhosa solidão, olhando para o asfalto sob seus pés. Carla ergueu a sobrancelha surpresa. Em seu bairro, nunca tinha visto crianças de rua, mendigos ou simplesmente crianças vagando pelas ruas, especialmente a uma hora dessas. As pessoas que moravam ali eram decentes o suficiente para não deixar as crianças saírem sozinhas à noite. Ao mesmo tempo, não eram tão ricas a ponto de mendigos se interessarem por aquela área. Além disso, a garota não parecia uma criança de rua ou mesmo uma criança de uma família disfuncional. Ela estava vestida com roupas bonitas, limpas, obviamente novas, e não se comportava de maneira alguma como se esperaria de pequenos vagabundos. Toda a situação surpreendeu Carla extremamente, mas essa surpresa era secundária. Sua mente percebeu todos esses detalhes muito mais tarde, quando ela estava mais uma vez repassando esse encontro estranho em sua cabeça. No momento, ela estava interessada em uma coisa: a criança estava fora de casa à noite, o que significava que estava em perigo potencial. Era necessário dar toda a ajuda possível a essa menina. Guiada por essa consideração, ela se aproximou cuidadosamente do bebê, para não assustá-la, e se agachou na frente dela para que seus rostos ficassem no mesmo nível. Carla tentou falar suavemente de maneira afável. "Olá", ela disse,
Qual é o seu nome? Não sei, respondeu a menina, surpreendentemente calma. Como assim? Carla se surpreendeu. É isso. Quero dizer, provavelmente sabia uma vez, mas esqueci. E quem são seus pais e onde estão? Não sei. Quero dizer, não me lembro, disse a garota. Você se lembra de alguma coisa? Carla perguntou cautelosamente. Desta vez, a menina não disse nada e apenas balançou a cabeça em silêncio. A mulher, no entanto, não estava satisfeita com essa resposta. Mas como você chegou aqui? Eu vim, a menina respondeu. De onde? De lá, o bebê acenou com a mão indiferentemente, indicando a direção. O que havia lá? Uma floresta ou um parque? Não sei. Acordei lá e não me lembro de mais nada. Apenas fui para algum lugar e agora estou cansada e decidi me sentar. Carla balançou a cabeça em descrença. Ela não gostava nada da situação e nem sequer conseguia imaginar exatamente o que deveria fazer a respeito. Finalmente, depois de ficar em silêncio e pensar por um tempo, perguntou: Você está com fome? A menina assentiu vigorosamente, deixando claro que aparentemente não comia há muito tempo. Tudo bem, Carla suspirou cansada, venha comigo, vou te alimentar e colocar para dormir em nosso apartamento com meus filhos. De manhã, pensaremos no que fazer com você. E, para conveniência, vou te chamar de Maria por enquanto. Você se importa? Não, a recém-nomeada Maria respondeu de maneira muito indiferente. Segurando a menina firmemente pela mão, Carla se dirigiu para casa. Todas as suas próprias preocupações e tristezas imediatamente voaram para fora de sua mente. Era assim que ela era construída: se alguém precisava de ajuda, seus próprios problemas eram colocados em segundo plano, especialmente como mãe. Essa situação com uma criança de rua que nem sequer lembrava seu próprio nome era insuportável. Quando chegaram ao apartamento sem incidentes, já eram cerca de 2 da manhã. Toda a casa de Carla, como ela viu imediatamente, estava dormindo pacificamente em suas camas. A mulher foi até picada por algum ressentimento vago. Afinal, ninguém parecia se importar onde ela estava a uma hora tão tardia. Por outro lado, essa situação não deixou de agradá-la. Carla não tinha desejo de explicar a seus filhos e, especialmente, a seu marido, de onde veio aquela menina e por que ela estava em seu apartamento. Ela entrou silenciosamente na cozinha, tirou os restos de um jantar modesto da geladeira e alimentou a menina. Depois de comer, Maria começou a bocejar desesperadamente. Estava claro que a menina não apenas não comia há muito tempo, mas também não dormia há muito tempo. Carla decidiu arrumar uma cama para ela ali mesmo no sofá, e ela se acomodou ao lado, no chão. Terrivelmente exausta, durante o dia adormeceu rapidamente, esquecendo-se até de ligar o despertador. Como regra, ela se levantava antes de qualquer outra pessoa na casa. Afinal, era necessário preparar o café da manhã, arrumar o marido para o trabalho e o filho mais velho para a escola. Além disso, ela era a única de toda a família que era madrugadora, e levantar cedo não só era familiar, mas também agradável para ela. No entanto, isso não se aplicava, é claro, às ocasiões em que tinha que ficar acordada até tarde. Nessas circunstâncias, era extremamente difícil acordar sem um despertador. Naturalmente, Carla dormiu demais, e seu despertar não foi dos mais agradáveis, pois a mulher acordou com alguém a sacudindo grosseiramente pelo ombro. Abrindo os olhos, viu o rosto zangado de Renato bem na sua frente. Estou atrasado para o trabalho, ele exclamou, percebendo que a esposa havia aberto os olhos. O café da manhã não está pronto, você ainda está dormindo e não na cama, mas no chão da cozinha. E, por favor, explique que tipo de menina está roncando no nosso sofá. Nos primeiros momentos, Carla nem percebeu de que menina ele estava falando. Então,
Lembrou-se de suas aventuras noturnas e tentou explicar a Renato o que estava acontecendo. Ele a ouviu com uma expressão muito cética no rosto, então declarou que, quando voltasse do trabalho, Maria não deveria mais estar em sua casa. Depois de não tomar café da manhã, ele saiu para o trabalho, deixando Carla para lentamente recobrar os sentidos. No entanto, mesmo esse luxo estava além de seu alcance. Apenas alguns minutos depois, a mulher percebeu que seu marido provavelmente não se incomodou em acordar Alexandre, muito menos prepará-lo para a escola, e com certeza o menino estava dormindo pacificamente em sua cama. Mas se Renato já estava atrasado para o trabalho, era mais do que hora de Alexandre sair de casa. Pela primeira vez naquela manhã, Carla olhou para o relógio e levou as mãos à cabeça. A primeira aula do filho deveria começar em 15 minutos. Acordando Alexandre, ela rapidamente preparou um café da manhã simples para ele e o mandou para a escola. Felizmente, não era muito longe e o menino era perfeitamente capaz de percorrer esse caminho sozinho. No entanto, Carla entendia que ele chegaria atrasado de qualquer forma, o que significava que ele, portanto, ela logo teriam problemas relacionados a isso. No entanto, Carla não estava disposta a pensar nisso agora, pois tinha outras dificuldades que exigiam ação imediata. Felizmente, toda a comoção que estava acontecendo na casa na última meia hora não perturbou o sono profundo de Maria. Sua salvadora decidiu esperar que a menina acordasse por conta própria e, enquanto isso, cuidar de seus próprios filhos pequenos e pensar cuidadosamente no que exatamente deveria fazer. A menina se levantou apenas horas depois, e até então Carla já havia elaborado um plano de ação claro. Era hora de um passeio com as crianças, e ela decidiu levar Maria junto e verificar a delegacia de polícia mais próxima. Afinal, era para isso que as agências de aplicação da lei existiam, para lidar com tais casos. Então, você encontrou esta menina na rua ontem à noite? Perguntou o policial de plantão. Isso mesmo, e ela não consegue nem se lembrar do nome. Certo, Carla confirmou novamente. Ela não entendia o significado desse procedimento. Uma vez que a mulher já havia contado toda a história, depois a expôs novamente em uma declaração por escrito e, agora, lendo seu testemunho, o policial perguntava novamente sobre literalmente todas as circunstâncias que ela já havia repetidamente revelado. Por que você não foi à polícia imediatamente? Veja, eu estava muito cansada e nem me ocorreu que eu deveria fazer isso. Maria não parecia entender que era sobre ela ou, se entendia, não atribuía muita importância. Em vez disso, ela olhava com interesse para a sala em que estavam, embora, na opinião de Carla, não houvesse nada de empolgante ou até mesmo bonito ali. E o que você pretende fazer com a criança? Após uma pausa, o policial perguntou. Como assim? Carla se surpreendeu. Essa pergunta a deixou em estado de choque. Antes que fosse proferida, a mulher sinceramente acreditava que agora o futuro da menina era responsabilidade das autoridades. Literalmente, respondeu o plantonista indiferentemente, podemos colocá-la em uma instituição especial ou deixá-la com você por enquanto. Os olhos de Carla escureceram. A escolha que lhe estavam oferecendo era impossível. Por um lado, seu marido expressou-se claramente sobre não querer a menina em casa à noite, e ela mesma entendia perfeitamente que eles simplesmente não podiam arcar com mais uma criança. Ela mal conseguia lidar com seus próprios filhos. Isso era compreensível e lógico. Mas o outro lado da moeda era a palavra instituição especial, um orfanato, e permitir que essa menina fosse para lá era impensável. Carla lembrava perfeitamente, apesar dos anos que haviam passado, como era difícil viver e crescer em um orfanato, como teve que suportar o bullying de outras crianças e as punições cruéis das cuidadoras. Para ela, tudo isso era passado. Ela suportou e superou tudo. Mas então ela nasceu em uma família disfuncional, perdeu seus pais cedo, estava acostumada com as dificuldades desde a infância. Para ela, tal tratamento era normal.
Maria era uma história completamente diferente. Era claro imediatamente que essa era uma criança amada, talvez até um pouco mimada, com um trauma mental óbvio, já que não se lembrava do passado nem do próprio nome verdadeiro. Era absolutamente óbvio que essa menina simplesmente não sobreviveria nas duras condições de um orfanato. Claro, naquele momento, a mulher não teve tempo de passar por todas essas longas e tediosas reflexões na cabeça, mas sem dúvida elas foram a motivação para sua decisão. Olhando nos olhos do plantonista, ela respondeu firmemente: "A menina ficará conosco." "Está bem," o policial respondeu. Ele claramente esperava essa resposta e, ao recebê-la, de repente se abriu. "Eu também vim de um orfanato e vejo que esta menina claramente não pertence a uma instituição dessas." "Foi o que pensei," Carla respondeu friamente. "Em geral," continuou ele, sem notar o tom dela, "deixá-la com você não é exatamente conforme as regras, mas vou tentar resolver isso." "Bom," respondeu a mulher, "podemos ir agora?" "Sim, claro. Se houver qualquer notícia sobre os parentes da menina, ligaremos para você. Mas, para ser sincero, eu aconselharia você a começar a busca por conta própria. Sabe, às vezes a internet pode fazer mais do que a polícia." Quando Carla finalmente voltou para casa, encontrou Alexandre frustrado. Ele já havia voltado da escola e, desanimado, mostrou à mãe o diário em que havia uma anotação sobre seu atraso e que a professora estava chamando. "Sinto muito, mamãe," disse o filho, culpado, "eu deveria ter acordado sozinho de manhã." "Não, você não deveria," Carla respondeu, "sabe, é meu trabalho acordar todos de manhã, não porque deve ser assim ou algo do tipo, mas porque foi o que combinamos. Então, eu devo um pedido de desculpas a você." Da conversa deles, poderia parecer que não havia nenhuma menina estranha no apartamento. Alexandre, embora olhasse para ela com alguma perplexidade, taticamente não fez nenhuma pergunta. Carla pensou mais uma vez como teve sorte de ter um filho que, na infância, ao contrário de muitos outros, era uma criança absolutamente sem problemas. Deixando os filhos mais novos aos cuidados dos mais velhos, Carla começou a preparar o almoço. Então todos se sentaram à mesa. Para a surpresa da mulher, Alexandre e Maria conseguiram se tornar amigos de alguma forma e conversavam animadamente sobre algo próprio. E só depois de comer, quando a menina não estava por perto, o filho se aproximou dela com uma pergunta óbvia: "Mamãe, a Maria vai morar com a gente agora?" Perguntei a ela, mas ela não sabe. "Por enquanto sim, filho," Carla respondeu, "a menina está perdida e precisa de ajuda. Se não a acolhermos, ela irá para um orfanato." "É bom que ela fique," Alexandre concluiu de repente. "Por quê?" sua mãe perguntou surpresa. "Os mais novos gostam dela," seu filho informou seriamente, "então agora você e eu teremos algo." Acariciando seus cabelos, Carla riu alto e foi cuidar de suas tarefas domésticas habituais: lavar, limpar, cozinhar o jantar para a chegada do marido. A mulher preferiu não pensar no que aconteceria quando ele voltasse do trabalho. No entanto, o escândalo que aconteceu superou todas as suas expectativas. O marido gritou que eles não alimentariam, como ele dizia, uma criança de rua, porque o custo das crianças já era proibitivamente alto. "O que você sabe sobre as despesas relacionadas a crianças?" Carla explodiu inesperadamente até para ela mesma. "Alguma vez comprou algo para elas? Tem alguma ideia, pelo menos aproximada, das necessidades de uma criança?" Ela mesma não sabia o que a levou a começar essa acusação. Talvez fosse apenas que o ressentimento tinha se acumulado em sua alma ao longo dos anos, e agora precisava ser despejado em algum lugar. Seu marido ouviu sua confissão furiosa em um silêncio incomum, sem tentar interromper ou objetar. Ele provavelmente não esperava a tal pressão de sua esposa, geralmente carinhosa, calma, mesmo em situações de conflito. E Carla falou e falou,
expressando tudo o que havia acumulado em sua alma, sobre o fato de que o dinheiro que ele ganhava não era suficiente para viver, que isso poderia ter sido evitado se ele tivesse conseguido um emprego imediatamente, em vez de ficar dependente dela por vários anos. Ela até lembrou dos vários excessos que ele se permitiu depois do nascimento de seus filhos, enquanto ela mesma tinha que contar as moedas que ele lhe dava para de alguma forma alimentar e vestir toda a família. Claro, ela falou não só sobre dinheiro, mas também sobre como o relacionamento deles tinha se deteriorado, como sentia falta do amor e romance de antes. Não apenas e não tanto flores e presentes, claro, mas simples atenção humana e pelo menos um pouco de carinho e participação, em vez de constantes e injustas acusações. Bem, Renato disse em um tom completamente calmo quando Carla finalmente terminou seu monólogo, entendi que todos vocês estarão muito melhor sem mim do que comigo. Essa frase ominosa pairou no ar, e o homem, sem dizer mais uma palavra, tirou uma grande mala do armário no quarto e começou a guardar suas coisas nela. Carla, ao que parece, deveria ter começado a chorar, a pedir desculpas, a dizer ao marido o quanto o amava, a persuadi-lo a não tomar decisões precipitadas. E apenas alguns dias atrás ela teria feito isso. Mas agora ela olhava para o que estava acontecendo com uma calma que a matava. Renato estava indo deliberadamente devagar e periodicamente olhava para Carla. Obviamente, ele esperava a reação usual dela e provavelmente queria assustar a mulher mais do que realmente queria sair. Se fosse assim, seu plano não funcionou, e quando a mala estava totalmente arrumada, não havia mais onde recuar. Bem, que se dane, ele disse, raivosamente, à esposa, e bateu a porta da frente atrás de si. Carla ficou no meio da cozinha por mais alguns minutos, então deu de ombros e foi para o quarto das crianças. Lá, Maria e Alexandre tentavam acalmar os mais novos, que estavam obviamente assustados pela cena feia na cozinha. Os mais velhos também estavam pálidos como cal, mas, sentindo sua responsabilidade, tentavam não entrar em pânico. A mulher abraçou todos os quatro fortemente. Papai não vai mais voltar? Alexandre finalmente perguntou. Carla notou que não havia uma gota de tristeza ou, pelo contrário, alegria em sua voz. Ele não se importava se o pai voltava ou não, estava apenas esclarecendo a informação. Claro, esse homem, que raramente aparecia em casa, mesmo nos fins de semana, era quase um estranho para as crianças. Não sei, respondeu honestamente, talvez ele volte depois de um tempo. Assim, os cinco começaram a viver juntos, 4 crianças e Carla. E se a princípio ela temia que, sem a ajuda do marido, não conseguiria sustentar tantas bocas famintas, logo descobriu que não era assim. Pelo contrário, a vida tornou-se muito mais fácil e tranquila sem constantes escândalos e exigências absurdas. Isso apesar de que não havia muito dinheiro para as despesas domésticas. Renato alocava uma quantia muito pequena de seu salário, enquanto Carla pagava a maior parte das despesas com seus benefícios. No entanto, o prazo estava se aproximando quando os primeiros benefícios terminariam, e isso era um problema. Carla entendia que não poderia trabalhar em tempo integral com 4 crianças pequenas, mas, de repente, com a saída de Renato, encontrou forças e tempo para começar a procurar opções de trabalho, pelo menos meio período. E então, alguns casos de sorte a ajudaram de uma vez. Primeiro, a diretora do jardim de infância ligou para ela, onde seus filhos estavam na fila de espera. Sem dizer nada específico ao telefone, ela pediu enfaticamente que Carla viesse à instituição o mais rápido possível para uma conversa pessoal. Olá, começou a diretora no encontro, pelo que entendi, você tem esperado muito tempo para que seus filhos possam entrar no nosso jardim de infância. Tanto tempo que um deles já conseguiu ir para a escola, Carla respondeu um tanto irritada. Vou lhe contar um segredo, a diretora comentou. Quando chegar a sua vez, os mais novos também já terão crescido. Infelizmente, temos muitas mais crianças do que vagas. E não olhe para mim assim, não fui eu que inventou isso e não posso mudar nada. Então,
Você me chamou aqui apenas para me dizer que não temos chance? Pelo contrário, eu a chamei para propor uma solução para esse problema. Veja, outra babá do berçário saiu faz algum tempo. Ninguém fica muito tempo, sabe, e não consigo encontrar uma nova. A equipe restante está se esgotando e prestes a fugir também. Então, pensei que valeria a pena oferecer esse emprego a alguém que está esperando na fila há muito tempo. Para ser honesta, há muito trabalho, mas o salário é baixo. Mas poderemos aceitar imediatamente seus filhos na turma apropriada para a idade. Por que você está me oferecendo isso? Carla perguntou desconfiada, eu nem tenho formação pedagógica. Certamente há candidatos mais adequados. Mas você tem 3 filhos próprios, acredite, isso é muito mais importante no trabalho que terá de fazer. No entanto, não nego que também fizemos essa oferta aos candidatos mais adequados, como você diz. No entanto, nenhum deles aceitou. Então, fizemos uma lista de quem poderia estar interessado nesse acordo, e você não é a primeira pessoa que ligamos. Essa resposta a satisfaz? Carla ficou satisfeita com essa resposta. Agora ela tinha algum tipo de emprego que poderia ser perfeitamente combinado com o cuidado dos filhos mais novos. Os mais velhos já eram independentes o suficiente para passar várias horas no apartamento sem ela e aquecer o próprio almoço sozinhos. Além disso, o jardim de infância ficava muito perto tanto da escola quanto de casa. Claro, não viviam muito bem, mas não pior do que antes de Renato partir. A vida estava começando a melhorar, e depois de um tempo, um segundo evento bem-sucedido ocorreu. Desta vez, foi o mesmo policial de plantão que a ligou, aquele que havia recebido sua declaração sobre Maria algumas semanas atrás. Há alguma notícia sobre os pais dela? Carla perguntou esperançosa. Nenhuma, infelizmente, o policial respondeu, como eu disse, não somos muito bons nisso. Além disso, os dados sobre ela são mínimos. Você tentou procurar por conta própria? Não, não tive tempo para isso, Carla deu de ombros, sabe, tenho 3 filhos meus, além dela, e recentemente meu marido também nos deixou. Entendo, respondeu o policial, mas, em geral, liguei por um motivo muito específico. Veja, finalmente consegui formalizar a estadia de Maria com você. Isso significa que agora você pode colocá-la na escola e tudo mais. Ótimo, Carla sorriu. O fato de Maria não poder ir à escola realmente incomodava a mulher. Até agora, ela estava estudando com a menina por conta própria, mas entendia que esse problema precisaria ser resolvido no início do próximo ano letivo. Mas o verão já estava se aproximando rapidamente, e isso significava que muito em breve o problema se tornaria muito agudo. Sim, além disso, você se torna a guardiã oficial da menina. Isso, claro, envolve alguns pagamentos. Além disso, pelo que entendi, você poderá reivindicar certos benefícios como mãe de muitos filhos. Tudo aconteceu exatamente como ele disse. Claro, ainda faltava dinheiro para muitas coisas, mas agora pelo menos Carla podia ter certeza de que as crianças estariam vestidas, alimentadas e colocadas em instituições educacionais. Ao contrário de seus temores, a vida sem Renato não desmoronou, não só financeiramente, mas também emocionalmente. Por mais que tentasse, ela não conseguia sentir qualquer sentimento sobre a partida dele. Algo deve ter se queimado dentro dela no momento em que o marido a acusou imprudentemente de infidelidade inexistente. Essa reação surpreendeu Carla muito, mas, por outro lado, não deixou de alegrá-la. Com 4 filhos nos braços, o sofrimento por um amor desmoronado seria completamente inadequado. Por outro lado, talvez as crianças contribuíssem para sua paz de espírito. Com todas as suas preocupações, simplesmente não tinha tempo para se entregar à tristeza e ao desespero. Assim, passaram-se mais 2 anos. Para a conveniência de todos os membros da família, decidiu-se dividir o apartamento em 2 metades, masculina e feminina.
Maria e a mais nova, Ana, mudarão-se para o quarto de Carla, onde antes moravam os adultos. Alexandre e seu irmão Teodoro ficaram no quarto deles. Claro, era um pouco apertado, mas até agora não criava problemas especiais. A amizade entre Maria e Alexandre se fortalecia a cada dia. Eles iam à mesma escola, embora a menina fosse um ano mais nova. O menino a tratava como outra irmãzinha e cuidava dela de todas as maneiras possíveis. Ela também tinha um ótimo relacionamento com os mais novos. Em suma, apesar de sua aparição inesperada, ela se encaixou perfeitamente na família. Carla mesmo amava a menina como se fosse sua própria filha e, às vezes, até esquecia que isso não era verdade. Maria, por sua vez, rapidamente se acostumou a chamar a mulher de mamãe e seus filhos de irmãos e irmãs. O dia em que a menina foi encontrada foi unanimemente decidido como seu aniversário. Parecia bastante simbólico, afinal, quem sabe o que poderia ter acontecido com Maria se ela não tivesse encontrado Carla a tempo. De certa forma, poderia-se dizer que foi a terrível cena encenada por Renato naquela noite que salvou a menina de um destino muito mais triste. E, embora Carla estivesse feliz por Maria ser agora sua filha, ela não conseguia entender por que ninguém procurava a menina. Seguindo o conselho do policial, ela repetidamente fez anúncios sobre a criança encontrada, mas sem sucesso. As autoridades também não conseguiram encontrar seus pais. Aumentando a preocupação estava o fato de que a menina nunca recuperou suas verdadeiras memórias. Parecia que, até o momento em que ela acordou no parque, simplesmente não existia neste mundo, o que, claro, não poderia ser verdade. Carla gostaria muito de saber como as coisas realmente eram, mas os diversos médicos na clínica pública apenas davam de ombros. Eles nunca haviam encontrado casos tão graves e não tinham ideia do que fazer. A única coisa que um deles pôde fazer foi dar os contatos de uma boa clínica particular especializada em ajudar crianças que perderam a memória, mas a família, claro, não tinha dinheiro para isso. Maria mesma não parecia se incomodar com a falta de lembranças do passado. Ela vivia ingenuamente no presente, como uma criança, e sabia apenas que aquele dia era bom para ela. O que houve antes não era tão importante. Carla não conseguia entender isso e até invejava sua filha adotiva de certa forma. Quando era jovem, queria muito descobrir quem eram seus pais e por que não estavam mais com ela. E, no fim, ela tanto incomodou a professora com suas perguntas que a mesma lhe respondeu honestamente e diretamente. Eles eram bêbados, desnecessários e inúteis como você mesma. Depois morreram e você caiu na minha cabeça. Descobriu o que queria? Está feliz agora? Vá limpar os banheiros, é sua vez hoje. Lembrando-se desse episódio, Carla às vezes pensava que talvez fosse uma boa coisa que Maria não tivesse interesse em seu passado. Por outro lado, quando a mulher a encontrou, ela não parecia em nada uma criança muito azarada na vida, muito pelo contrário. Frequentemente lhe ocorria que poderia ser muito mais confortável e agradável para a menina viver com sua própria família do que com eles. No entanto, de uma forma ou de outra, Carla não podia mudar nada naquela situação, embora fizesse todos os esforços para isso e, no fundo, esperava que tudo se resolvesse da melhor maneira possível. Ela se resignou à ideia de que nunca saberiam toda a verdade. Talvez, nesse momento, decidiu que a menina não estava apenas temporariamente vivendo com ela, mas era um membro pleno de sua família. Então surgiu a questão de não ser apenas sua guardiã, mas de adotá-la completamente. E foi aí que ela encontrou uma sutileza legal ridícula e ao mesmo tempo triste. Enquanto ainda estivesse oficialmente casada, não poderia fazer isso sem o consentimento do marido. Isso significava apenas uma coisa: era necessário se divorciar. Com o coração pesado, Carla discou o número de Renato. Ela absolutamente não queria falar com esse homem e preferiria fazer isso através do tribunal, mas tal processo demoraria muito mais,
e a mulher esperava que seu marido, com quem não tinha tido nenhum contato por anos, simplesmente concordasse em apresentar pacificamente um pedido de divórcio e seguir caminhos separados, não apenas de fato, mas também oficialmente. Carla, a voz suave de Renato surgiu na linha. Estou tão feliz que finalmente me ligou. Você não tem ideia de quanto senti sua falta. Carla ficou perplexa. Por um lado, algo doeu e ao mesmo tempo acariciou seu coração, era o tom que ele usava com ela antes de todo o horror que lhes aconteceu, como se estivesse de volta àqueles dias felizes. Por outro lado, soava extremamente inadequado naquele momento. Sei que você também sente minha falta e, no fim, tomará a decisão certa, continuou Renato, entusiasmado. Você não pode simplesmente deixar seu próprio marido por causa de alguma garota de rua. Não está ligando para dizer que esse problema foi resolvido e que posso voltar? Toda a pátina de memórias felizes desapareceu com a última frase. Seu marido vividamente lembrou Carla do motivo pelo qual, quando ele saiu, ela nem ficou muito chateada com isso e respondeu no tom mais frio possível. Renato, estou ligando para pedir o divórcio. Então encontrou um novo homem, sua voz imediatamente perdeu toda a viscosidade. Rápido, você não diria nada. Não encontrei ninguém e, de qualquer forma, isso não é da sua conta. Desde que me deixou sozinha com 4 crianças nos braços, como disse na época, temos vivido perfeitamente bem sem você e agora gostaria de resolver esta última formalidade. Eu não te deixei, disse o marido, indignado, eu simplesmente não conseguia ficar no mesmo apartamento com essa garota e não conseguia carregar mais uma criança. Saí da sua vida até que resolvesse esse problema. Acredite, resolvi todos os meus problemas perfeitamente, exceto um, sobre o qual estou te ligando. Vamos acabar com esta conversa inútil, Renato. Nem eu nem meus filhos precisamos mais de você. Havia verdadeira fúria em sua voz agora. Nesse caso, entre com uma ação. Não vou te dar o divórcio. Apenas te aconselho a pensar bem antes de fazer isso e, por exemplo, lembrar que o apartamento que você e eu adquirimos durante o casamento é uma propriedade conjunta. Agora, tenho que viver com meus pais, que não estão muito ansiosos para me ver aqui. Sabe do que estou falando. Ele desligou o telefone. Carla não podia acreditar no que ouvirá. Ele realmente não daria a ela o divórcio? Além disso, estava ameaçando privá-los de seu único canto com as crianças se ela decidisse fazer isso? Era realmente o jovem romântico e amoroso com quem ela se casou? Mas ela não tinha onde recuar. Após várias tentativas de negociar pacificamente com o marido, ela percebeu que tudo era inútil, ou ela se livrava de Maria e Renato voltava para casa, ou um divórcio pelo tribunal com a divisão do apartamento. Ele não queria ouvir falar de outras opções. Entendo que você ainda precisa de tempo para se recompor, disse-ele em uma dessas conversas, e não tenho pressa para tomar uma decisão. Mas, já que decidiu falar comigo, lembre-se de que estou esperando sua decisão e até minha paciência não é ilimitada. Carla mesma não queria prolongar tudo isso, mantendo uma espécie de status quo. Estava claro que essa questão não poderia ser suspensa indefinidamente. Precisava resolvê-la agora. Afinal, a adoção oficial de Maria também era uma espécie de formalidade, assim como esse divórcio. Era verdade, mas e se, por exemplo, ela quisesse se casar novamente no futuro? Carla finalmente decidiu e entrou com uma ação judicial. Antes disso, fez uma única coisa: tentou explicar às crianças, em termos que elas pudessem entender, que suas condições de vida poderiam se tornar ainda piores do que eram antes e, pelo menos por algum tempo, todos teriam que viver em um apartamento de um cômodo. Para sua surpresa e alegria, todos foram compreensivos com essa decisão. Renato manteve sua palavra e realmente tentou reivindicar uma parte do apartamento que lhe era devida. No entanto, inesperadamente para todos, o tribunal recusou essa exigência.
O juiz referiu-se ao fato de que todas as crianças moram nesse apartamento com a mãe. Além disso, é o único lugar de residência de outra criança, então é impossível dividir o apartamento de qualquer maneira, exceto no caso de um pai azarado levar algumas das crianças para sua criação. Houve um silêncio ominoso no salão. Os meninos ainda eram muito jovens para terem suas opiniões e desejos levados em conta pelo tribunal. Portanto, naquele momento, tudo dependia da resposta de Renato. Por vários minutos, ele olhou triunfante para sua ex-esposa. Ela entendeu que ele não precisava das crianças, mas, para abalar seus nervos, poderia concordar com essa proposta e então haveria muitos meses de novos processos, a luta pelas crianças, que ele certamente perderia. Mas tudo isso levaria tempo e dinheiro de Carla, sem mencionar milhões de células nervosas. No entanto, o marido aparentemente decidiu que não precisava desses problemas e concordou que as crianças deveriam ficar com a mãe. Mas, nesse caso, deveria ser compensado no valor do mercado de sua metade do apartamento. O tribunal concordou com isso, no entanto, dados os baixos rendimentos de Carla e sua dependência, ela teria que pagar esse dinheiro em pequenas quantias ao longo dos anos. Não que tal decisão satisfizesse qualquer uma das partes, no entanto, revelou-se o único compromisso possível. Na família de Carla, essa situação foi considerada uma vitória absoluta. As crianças, por mais que ela as preparasse, acabaram ficando assustadas com o processo e, especialmente, com a perspectiva de serem separadas e forçadas a viver com um pai, que os mais novos nem sequer lembravam. E agora que tudo acabou, os meninos estavam jubilantes. Além disso, sendo uma mulher absolutamente livre e a guardiã de longa data de Maria, Carla, embora não sem dificuldade, conseguiu a adoção oficial da menina. Isso foi motivo de uma grande celebração, pelos padrões deles. Os atributos indispensáveis eram um bolo barato, mas delicioso, da loja, bem como uma viagem ao parque de diversões. Nenhuma das crianças havia estado em um lugar assim em suas vidas, mas, claro, cada uma delas sonhava em ir lá pelo menos uma vez. Durante meses, a mulher apertou todos os gastos que pôde apenas para economizar dinheiro para essa viagem e proporcionar um verdadeiro entretenimento para seus filhos. E assim chegou um dia significativo. Os meninos olhavam ao redor com interesse, tentando escolher qual das várias atrações gostariam de experimentar. Claro, não havia como experimentar tudo de uma vez e, felizmente, até os pequenos entendiam essas limitações perfeitamente. Apenas Maria, geralmente barulhenta e alegre, comportava-se de maneira incomumente quieta. Ela olhava ao redor com uma expressão estranha no rosto, como se perguntasse por que estava naquele lugar. Mas era um tipo de surpresa completamente diferente da dos outros. Maria prestava muito pouca atenção às atrações em si, parecia conhecê-las bem. Maria, está tudo bem? Carla perguntou, preocupada com o comportamento atípico da menina. Sim, está tudo bem, ela respondeu em uma voz baixa e sem cor. Isso deixou a mulher ainda mais surpresa. A entonação da criança estava radicalmente em desacordo com o significado de suas palavras, o que era completamente incomum para Maria, aberta e confiante, que não estava acostumada a esconder suas emoções. Por isso, sua tentativa de fazê-lo acabou sendo um fracasso absoluto e alarmou ainda mais sua mãe adotiva. No entanto, Carla não continuou esse diálogo. Sabia perfeitamente bem que, se Maria tivesse alguma razão para tentar esconder seus sentimentos, não importa quanto a questionasse, só conseguiria que a menina se fechasse ainda mais. Por outro lado, havia uma boa chance de que ela mesma quisesse compartilhar suas experiências. E foi o que aconteceu. Os próprios filhos de Carla, completamente fascinados pelo ambiente ao redor, não notaram nada e discutiam animadamente qual atração deveriam experimentar primeiro. Finalmente, chegaram a uma decisão comum e foram para a roda gigante. Maria inesperadamente se recusou a ir com eles, alegando medo de altura. Ninguém tentou dissuadi-la.
Ela e Carla sentaram-se em um banco de onde era claramente visível a cabine da roda em que os outros se acomodaram durante todo o percurso. Houve um silêncio constrangedor por um tempo, então a menina interrompeu com uma frase que sua mãe adotiva menos esperava ouvir. Mamãe, não fique brava comigo, ela começou e parou no meio da frase, tentando ver a reação de Carla em seus olhos. Já fiquei brava com você alguma vez? Respondeu surpresa. Não, disse Maria, envergonhada. Bem, você pode ficar agora. Por quê, querida? O que aconteceu? Veja, desde que chegamos a este parque, tenho a sensação de que o conheço, como se já tivesse estado aqui antes. Talvez seja verdade, Carla sentiu uma antecipação alegre. As memórias começavam a voltar à menina? Poderia ser que seus pais realmente a levassem a esse parque específico ou a um semelhante e agora o ambiente ajudasse a restaurar sua memória? Por que eu ficaria brava com isso? O que há de errado nisso? Afinal, descobriremos exatamente o que aconteceu com você. Talvez possamos até encontrar essas pessoas e informá-las de que você está bem. Mas então eles provavelmente vão querer me levar embora, exclamou Maria, quase em pânico. Não vai ser tão fácil, Carla tentou tranquilizá-la, você vai fazer anos em breve, talvez mas infelizmente não sabemos isso com certeza. Você mesma viu recentemente que um processo judicial não é uma questão rápida e não há como fazer isso sem ele. Bem, assim que fizer, você pode decidir por si mesma em qual família quer viver. E, além disso, talvez goste mais de seus próprios pais do que de mim. Bem, não, Maria fez beicinho. Como você sabe disso? Eles te abandonaram, a menina respondeu infantilmente. Talvez eles não te abandonaram, mas simplesmente te perderam e ainda não conseguiram te encontrar. De qualquer forma, já me acostumei com você e com meus irmãos e minha irmã. Tenho tentado muito não lembrar de nada há muito tempo. Para que, Maria não conseguia encontrar as palavras. Bem, Carla já entendia perfeitamente, para não enfrentar essa escolha impossível. Afinal, ela provavelmente também amava seus pais biológicos. E, se ela se lembrar deles, os sentimentos podem voltar, mas a nova família já se tornou quase sua. Escute, Carla disse o mais gentilmente possível, parece-lhe agora que há apenas duas opções, mas na verdade há muitas mais. Se acontecer de encontrarmos seus pais biológicos, você não precisará se despedir de nós para sempre. Poderá nos visitar, brincar com seus irmãos e irmã e fazer isso com bastante frequência. Tenho certeza de que, quem quer que essas pessoas sejam, te amam e, ao perceber que é melhor para você, não vão impedir isso. Maria arregalou os olhos. Isso não parecia ter ocorrido a ela. Mas agora seus pensamentos estavam fluindo nessa direção, e a menina se acalmou um pouco, percebendo que tudo não era tão sem esperança quanto ela imaginara. Infelizmente, Carla não podia dizer o mesmo sobre si mesma. Ela não estava nada segura da validade de suas próprias palavras tranquilizadoras. Não se sabe quanto tempo essa conversa teria continuado e aonde teria levado, no final, se não tivesse sido interrompida de maneira bastante indelicada. Um homem vestido com o uniforme de funcionário do parque de diversões se aproximou. Ele tinha uma vassoura na mão e não parecia ser a pessoa mais acolhedora. No entanto, quando falou, suas palavras soaram educadas e sem nenhuma agressividade. Olá, desculpe, mas é que sua filha me parece muito familiar. Por acaso, está aí a Verônica? Ao ouvir esse nome, a menina sobressaltou-se. Do lado de fora, parecia um cão perdido que ouviu seu nome em uma conversa casual com estranhos. Ela começou a olhar atentamente para o zelador, como se tentasse lembrar se já o havia encontrado antes. Veja bem, o que acontece é que não sabemos ao certo e não podemos descartar que seja ela, respondeu Carla, escolhendo cuidadosamente suas palavras. O fato é que essa menina foi encontrada há cerca de anos, bastante longe daqui. Ela vagava pela rua, muito jovem,
e não se lembrava de nada sobre seu passado e, infelizmente, não se lembra até hoje. Se você realmente a conhece. Anos atrás? Exclamou o zelador, atordoado. Desculpe, não queria interromper, mas foi a última vez que vi a menina de quem estou falando. Claro, ela parecia muito mais jovem na época, mas a semelhança é impressionante. Conte-me tudo desde o começo, sugeriu Carla. Enquanto o zelador suspirava e reunia seus pensamentos, as crianças voltaram, aparentemente da roda gigante. No entanto, Alexandre percebeu com apenas um olhar de sua mãe que algo sério estava acontecendo e claramente não valia a pena interferir na conversa. Ele desviou a atenção dos mais novos para algum tipo de carrossel e os levou para uma nova atração. Veja, eles costumavam vir aqui muito, a família Smith, mas depois descobri que seus nomes eram outros, pai, mãe e uma menina pequena, finalmente começou o zelador. Eles vinham aqui quase toda semana e depois desapareceram. Mas eu não pensei muito nisso na época. Vai saber, talvez tenham encontrado outro parque que gostaram mais ou algo assim. Naquela época, começaram a surgir coisas de entretenimento por toda a cidade como cogumelos após a chuva. E depois o que aconteceu? Perguntou Maria, ouvindo-o como se estivesse encantada. Depois vi um anúncio no jornal que essa menina estava desaparecida. Seus pais ofereciam muito dinheiro por qualquer informação sobre seu paradeiro, mas pelo que entendi, nunca a encontraram. E você não tem, não sei, uma cópia desse jornal? Perguntou Carla, com uma mistura de medo e esperança. Não sobrou nenhum jornal, respondeu o zelador, mas, se você está interessada nos contatos dessas pessoas, guardei-os, caso visse ou ouvisse algo. Depois de cavar um pouco no bolso, ele tirou um telefone velho de botão, encontrou o número certo e o ditou a Carla. Seria bom se você fosse a Verônica, disse finalmente a Masha, pelo que pude ver, seus pais te amam muito. Todos voltaram para casa em um estado de agitação estranha. Era possível que a solução para o mistério estivesse em suas mãos, mas nenhum deles sabia aonde a revelação os levaria. O perspicaz Alexandre, é claro, notou que algo estava errado, mas não fez perguntas desnecessárias. Pelo contrário, diligentemente desviou a atenção de Ana e Teodoro para que não incomodassem mais. Carla passou vários dias seguidos com o telefone na mão, então discando o número desejado, então desligando rapidamente antes que a chamada fosse completada. Não era nem mesmo que ela tivesse medo do que poderia descobrir. Apenas não tinha ideia de como começar essa conversa difícil. Mas, em algum momento, reunindo suas forças, ela ainda deu esse passo decisivo para o desconhecido. Alô, como posso ajudá-la? Depois de alguns toques, uma voz masculina agradável respondeu. Olá, disse Carla, então exalou profundamente e continuou, meu nome é Carla, estou ligando sobre sua filha que desapareceu há cerca de anos. O quê? O tom polido, neutro e amigável do interlocutor mudou imediatamente. O homem estava obviamente assustado com o que havia ouvido e não tinha absolutamente nenhuma ideia de como reagir a isso, se ficar feliz, indignado ou com medo. Veja, o que acontece é que há uma possibilidade de que ela tenha estado sob meus cuidados todo esse tempo e recentemente foi adotada por mim. Não posso dizer com certeza, porque a menina perdeu a memória por algum motivo e não tinha ideia sobre seus parentes. Não quero te dar falsas esperanças, mas há poucos dias parecia que o zelador do parque de diversões a reconheceu. Acho que você e eu precisamos nos encontrar e discutir tudo. Você está certa, mas preferiria que o primeiro encontro ocorresse sem a participação da menina. Por que perturbá-la e a você desnecessariamente? Concordo, ele respondeu. Haviam-se passado apenas algumas horas quando Carla, terrivelmente preocupada, entrou em um dos restaurantes mais caros da cidade. Um homem já esperava na mesa indicada. Talvez ele fosse alguns anos mais velho que ela, o que não afetava em nada sua beleza. Mesmo em tal ambiente,
a mulher não pôde deixar de notar que ele parecia ótimo. Olá novamente, disse ela, sentando-se em frente a ele. Ele assentiu em silêncio. Ou ele não queria dizer nada ou simplesmente não conseguia. Sem dizer uma palavra, tirou uma pasta de sua pasta de negócios e, colocando-a na mesa, empurrou-a cuidadosamente em direção à sua interlocutora. Por sua vez, ela lhe entregou algumas fotos simples de Maria. Abrindo a pasta, Carla descobriu que o estranho tinha a mesma ideia que ela. Ele trouxe várias fotos de sua filha tiradas, aparentemente, pouco antes de seu desaparecimento, naquele mesmo parque de diversões. Em uma das fotos, ela posava em um vestido rosa que estava usando na noite em que a mulher a encontrou na rua. Não havia dúvida, era Maria que estava nas imagens. Carla não tinha nenhuma foto da menina daquela época, apenas as mais recentes, tiradas com uma câmera barata recentemente comprada de segunda mão em um dos sites de classificados. Apesar disso, o homem obviamente reconheceu sua filha sem erro. É a Verônica. Meu Deus, ela está viva. E, tanto quanto sei, está absolutamente saudável, exceto pela perda de memória. Temo, no entanto, que não tive como garantir o padrão de vida ao qual ela estava acostumada, mas a alternativa era um orfanato e achei que até meu modesto apartamento de um quarto na periferia era melhor que isso. O homem caiu em silêncio. Carla não o apressou. Ela entendia mais ou menos que tipo de tempestade estava ocorrendo na alma daquele homem. Finalmente, ele se acalmou um pouco e conseguiu, de alguma forma, articular palavras em frases. A primeira coisa que disse soou muito inesperada. Ainda não me apresentei. Sou João. Prazer em conhecê-lo, respondeu Carla magicamente. Estou um pouco em choque agora, mas de qualquer forma, tenho que te agradecer por ter acolhido minha menina. Tentei encontrar os pais dela por um bom tempo, mas aparentemente eles de alguma forma se desconectaram de você, começou cautelosamente, pelo que entendi, você anunciou principalmente em jornais e eu postei na internet. Nem pensei na internet, João suspirou, e ninguém me sugeriu isso, embora sempre me dissessem que sou antiquado demais, especialmente para minha idade. Reportou a polícia? Claro, mas não encontraram nada. É estranho, porque a primeira coisa que fiz foi ir à polícia. No entanto, o funcionário me disse na época que provavelmente não poderiam fazer nada. Eu não sabia o nome dela, e talvez seja necessário verificar através dos canais deles. A propósito, sobre isso, você disse que ela perdeu a memória? Infelizmente, sim. Levei-a a vários médicos, mas não puderam fazer nada. No entanto, quando estávamos naquele parque, parecia começar a reconhecer vagamente o lugar. Talvez, se ela te ver, outras memórias também voltem. Gostaria de acreditar nisso, João respondeu com outro suspiro pesado, mas veja, há outro problema. O que você quer dizer? A menina viveu em nossa família como se fosse nossa. Ela se apegou muito a mim e, talvez ainda mais importante, aos meus filhos. E, desculpe a franqueza, insistirei para que continuem se comunicando, a menos que, claro, você pretenda levá-la. Você não é nada rico, é? João de repente esclareceu. Não vou me envergonhar disso e posso garantir que Maria, desculpe, Verônica, tem tudo o que precisa para viver. Não é isso que estou dizendo, ele disse, só acho que tem uma proposta que agradará a todas as partes, a menos que você se apegue demais ao seu trabalho. O que exatamente está sugerindo? Veja, sou um homem muito ocupado e não tenho certeza de que poderei dedicar tempo suficiente à minha filha. Veja, depois de tudo o que aconteceu, me joguei no trabalho. Tenho uma mansão grande nos subúrbios. Mude-se para lá com as crianças. Você será babá com acomodação. Não se preocupe com a escola, poderá mandar as crianças para lá com um motorista particular. Aliás, temos uma instituição de elite muito próxima.
Acho que podemos colocar não apenas Verônica lá, mas também seus novos irmãos ou irmãs. Você disse que tem vários filhos próprios? 3, Carla confirmou, e 2 deles devem começar a escola este ano. Então você concorda? É uma oferta muito tentadora, Carla respondeu pensativa, só há uma coisa que não entendo. O zelador no parque disse que vocês 3 sempre iam lá? Onde está sua esposa? João baixou os olhos para a mesa, mas Carla conseguiu notar como as lágrimas brilharam traiçoeiramente neles. Só agora ela percebeu como sua pergunta fora estúpida e sem tato. Eles perderam uma criança. Talvez pensassem que a menina não estava mais viva. Vai saber o que poderia ter acontecido com a mãe nessas circunstâncias. Veja, disse João, dominando rapidamente suas emoções, Verônica foi uma filha tardia, muito esperada e amada. Minha esposa e eu queríamos uma família grande, mas por muito tempo nada deu certo e, finalmente, nossa filha apareceu. Os médicos disseram que o corpo de Natália simplesmente não aguentava um segundo parto. E então nossa única filha desapareceu. Agora, eu a encontrei. Minha pobre esposa não viveu para ver esse momento por apenas alguns meses. Ela adoeceu logo após Verônica desaparecer e agora se foi. Sinto muito, disse Carla suavemente, sinto muito por sua perda. Ele assentiu e tomou um gole de água do copo à sua frente. Sentaram-se em silêncio constrangedor por vários minutos dolorosos e, então, querendo mudar o tópico da conversa para algo menos doloroso, começaram a discutir os detalhes da mudança de Maria, ou Verônica, e o encontro com seu próprio pai. Como resultado, Carla voltou para casa com um plano de ação claro. Seus próprios filhos perceberam a mudança para uma mansão enorme como uma aventura mágica. Até Alexandre, sempre contido e sério além de seus anos, quase pulava de alegria. Apenas Maria não mostrava sinais de felicidade. Ela ainda não lembrava do pai e estava ansiosa para conhecê-lo. Além disso, estava visivelmente chateada com a notícia da morte de sua mãe. Não me lembro dela agora, disse a Carla, não estou nem triste, mas se me lembrar, provavelmente ficarei muito chateada. É por isso que escolhi te contar agora, para que esteja preparada quando se lembrar, respondeu a mulher. Levaram mais 2 semanas até que a família estivesse totalmente pronta para se mudar e, finalmente, chegou o dia em que Maria, ou Verônica, deveria encontrar seu próprio pai. Todos os participantes e testemunhas desse evento, exceto talvez as crianças pequenas, estavam terrivelmente preocupados. Até Alexandre estava visivelmente preocupado com sua irmã. João organizou o transporte das coisas e enviou seu motorista particular para buscar a família. Durante todo o trajeto, as meninas estavam inquietas, mexendo-se, balançando-se e não conseguiam se concentrar em nada. No entanto, quando saíram da cidade, Maria de repente congelou, olhando pela janela como se reconhecesse a paisagem que passava. Assim que o carro parou em frente à mansão, ela gritou alto. João estava tão preocupado quanto sua filha e esperava por eles na porta. A menina saiu do carro e congelou, olhando tanto para ele quanto para a casa. Seu pai inclinou-se para a frente, mas hesitou e, eventualmente, permaneceu no lugar, começando a se mover nervosamente de um pé para o outro. Ela se aproximou dele e disse em um tom semi-interrogativo: Pai? Verônica, minha filha, você se lembra de mim? Era óbvio que ele estava contendo seu desejo de abraçar a criança para não assustá-la. Afinal, estava bem ciente de que provavelmente ele era nada mais do que um tio desconhecido para ela naquele momento, mesmo que ela fosse informada de que ele era seu pai, mas, mais provavelmente, ela não se lembrava e não sentia isso. É como se eu estivesse lembrando de algo, mas não, talvez tenha inventado tudo. Incapaz de suportar a intensidade das emoções, ela começou a chorar. Os meninos imediatamente correram para abraçá-la fortemente. Nada, disse sua mãe adotiva, está tudo bem, filha, desse tempo.
você lembrará de tudo. Não vamos apressar as coisas. A última frase foi dirigida a João, mas ele não pensava em tomar qualquer ação, percebendo a difícil situação em que todos estavam. Virando-se abruptamente, entrou na casa, gesticulando para os novos residentes o seguirem. A família já vivia na mansão há um mês e a memória da menina nem pensava em voltar. Periodicamente, ela parecia lembrar de alguns fragmentos, mas não conseguia entender se era verdade ou fruto de sua imaginação. Finalmente, após consultar João, Carla decidiu que era hora de procurar ajuda profissional. Por algum milagre, a mulher encontrou um cartão de visita de uma clínica particular que lhe fora dado por um dos médicos do hospital da cidade. João podia pagar pelos serviços dos especialistas, e a menina começou a visitar essa instituição regularmente. Não esperem um resultado imediato, alertou um dos médicos, pode levar muitos meses ou até anos para recuperar a memória, especialmente se foi perdida como resultado de um trauma dramático. Você acha que ela sofreu algum tipo de lesão? João perguntou preocupado. Quero dizer uma lesão psicológica, explicou o médico. Nosso exame não revelou nenhum dano físico, mas o próprio fato de ela ter se perdido pode ter bloqueado sua memória, especialmente se ela já tivesse decidido que nunca voltaria para casa. Se quiser, um tipo de mecanismo de defesa entrou em ação e agora precisamos convencer seu cérebro de que não precisa mais disso. Naquela noite, depois de colocar as crianças na cama, Carla bateu na porta de João. Ele estava sentado à sua mesa e escrevendo algo em um caderno grosso. Precisa de algo? O que é? Ele perguntou educadamente. João, queria te perguntar, mas ainda não consegui me decidir. Conte-me, como a Verônica desapareceu. Chame-a pelo nome que está acostumada. Ela não responde a Verônica de qualquer maneira e não é um fato que algum dia responderá. E quanto às circunstâncias do desaparecimento dela, na verdade não sei praticamente nada. Naquela noite, minha esposa e eu a colocamos na cama e, de manhã, ela não estava mais lá. Procuramos pela casa e pela área ao redor, mas não encontramos nada. Não tínhamos câmeras de vigilância na estrada na época, mas não encontramos vestígios de estranhos na casa. Foi como se ela tivesse saído por conta própria, mas, tanto quanto entendo, ela não tinha motivo para fazer isso. Não tanto quanto sei, respondeu João. Meses de tratamento na clínica se passaram e, finalmente, houve os primeiros resultados, os mais alegres para o pai da menina. Ela finalmente o reconheceu. Aconteceu de manhã cedo, quando uma satisfeita Maria, ou Verônica, desceu correndo as escadas para a sala onde João estava tomando o café da manhã e o abraçou. Isso, é claro, não anulou de forma alguma seu amor e carinho por sua nova família. Foi só então que ela ficou realmente feliz que todos vivessem na mesma casa espaçosa. Desde então, ela respondia a ambos os nomes e, quando chegou a hora de obter um passaporte, insistiu que ambos fossem registrados. A partir desse dia, sua memória começou a voltar gradualmente. A menina lembrava-se de alguns episódios da infância, da mãe e das crianças da vizinhança com quem amava brincar. Alzela já lembrava literalmente de tudo, exceto uma coisa: o que exatamente aconteceu no dia em que desapareceu e como conseguiu acabar do outro lado da cidade. Apenas 2 anos depois essas memórias começaram a voltar para ela, não imediatamente, muito suavemente, a princípio em forma de algumas imagens vagas que apareciam principalmente em sonhos, mas gradualmente tornaram-se mais claras até finalmente formarem um quadro completo. Foi então que conseguiu contar tudo aos pais. A solução acabou sendo ridiculamente simples e benigna. Fui buscar o gatinho, ela disse. Que gatinho? Carla se surpreendeu. Aquele branco, tão bonito. Ele estava andando no nosso quintal e eu não conseguia dormir. Eu estava olhando para ele pela janela e então ele saiu do quintal e eu queria saber para onde ele tinha ido. Saí pela janela, meu quarto era no térreo, e fui atrás dele.
Achei que não era longe, só um pico. Saí do quintal e ele não estava mais lá. Fui para um lado, para o outro, tentei encontrá-lo, mas não estava em lugar nenhum. Aparentemente, ele correu para algum lugar em seus afazeres de gato, ou talvez estivesse em casa, apenas passeando e foi para sua casa. Na verdade, eu também estava indo para casa quando percebi que não o encontraria de qualquer forma. Então você simplesmente se perdeu? João se surpreendeu. Bem, sim, parece que sim. E, aparentemente, tentando voltar, comecei a me afastar cada vez mais de casa. Cheguei à cidade pela manhã. Estava com frio, cansada e com fome. Decidi que poderia pegar o ônibus. Vi os ônibus andando por aqui e fui, claro, na direção errada, e o ônibus, para ser sincera, provavelmente também era o errado. Então, vaguei pela cidade por vários dias e cheguei ao outro lado dela. Pelo que entendi, nunca ocorreu a ninguém me procurar lá. Não dormi durante todo esse tempo, estava com medo, mas em algum momento meu corpo não aguentou e adormeci no banco de um parque. Quando acordei, não me lembrava de nada. Fui para onde quis e então minha mãe me encontrou. Essa é toda a história. Na mesma época em que as memórias da menina voltaram, João e Carla decidiram se casar. Morando na mesma casa, tornaram-se muito próximos e encontraram muitos interesses em comum. Seus próprios filhos já viam o novo marido como seu pai e ele retribuía. Carla realizou seu sonho de infância, entrou novamente na faculdade de economia e se formou com o diploma vermelho. Depois disso, seu marido a contratou com prazer em sua empresa. A mulher vendeu seu segundo apartamento, tendo pago integralmente a Renato por sua metade do imóvel. Assim, viveram como uma grande família feliz em uma enorme mansão, que agora se tornará seu lar comum. Em memória de suas aventuras, a menina arrastou de algum lugar um enorme gato branco. O animal de rua precisou de um longo tratamento. Os pais resmungaram por muito tempo sobre o ato imprudente da filha, mas acabaram ficando com o gato. Muito em breve, ele se tornou o favorito de todos na casa. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.